Aleluia. Essa pessoa pode ser mais forte, meu irmão. Nosso terceiro dia de conferência. Quantos aqui estavam na sexta-feira? Quantos aqui estavam aqui ontem? Coisas sobrenaturais têm acontecido nesse lugar. Se você não convidou alguém ainda para poder estar aqui nesses 12 dias, convide, meu irmão, porque até dia 17, muita coisa o Senhor tem para fazer nesse lugar. Muitas palavras o Senhor tem para nossas vidas. Então, que você possa receber aquilo que o Senhor tem para derramar nesses 12 dias. Abra comigo a sua palavra em João 16, versículo 33. João 16, 33. Quem abriu, diga amém. Quem não abriu, misericórdia. Farei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês passam por aflições, mas tenham coragem. Eu venci o mundo. Amém? Vamos orar? Pai, queremos te agradecer, Pai, por essa palavra. Pai, queremos te agradecer, Pai, por este momento. Deus, que o Senhor possa falar conosco, Pai, através dessa palavra. Sabemos que tem coisas sobrenaturais que foram ministradas neste lugar nesses 2 dias. Sabemos, Pai, que hoje, Pai, mais o Senhor vem para falar conosco. Então, em nome de Jesus, Pai, que a tua palavra Pai, possa vir, Pai, como uma semente, Pai, em terra fértil, Pai, e que possa brotar, Pai, dar frutos nas nossas vidas. É o que pedimos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém? Meu irmão, nós viramos o ano 2022 para 2023, né? Uma virada de ano. Toda vez que se vira o ano, nós temos muita esperança e expectativa sobre aquilo que vai acontecer. Novo tempo, novas oportunidades. As pessoas acabam se preparando para a virada com uma alta expectativa. Então nós criamos então um sentimento de renovo, um sentimento de esperança, de novas oportunidades. E muitas vezes um sentimento momentâneo de felicidade. Eu falo momentâneo porque nós tendemos a equilibrar nossa felicidade de acordo com as circunstâncias que vão acontecer naquele ano. E a nossa expectativa fica voltada para isso. Logo, quando vem uma primeira luta, quando vem uma primeira provação, há um desequilíbrio emocional em nós. Algo externo começa a mexer com o nosso emocional, fazendo com que aquele sonho, aqueles projetos, aquilo que a gente traçou para o nosso ano, já passe a não se tornar verdade. Aquilo que estava tão perto, tão próximo, acaba se tornando muito distante. Quantas pessoas você conhece que já virou o ano falando: esse ano vai ser horrível. Esse ano nada vai acontecer de bom. Esse ano o ano nem começou, mas eu já me decepcionei. Quantos aqui conhecem pessoas assim? Quantas pessoas aqui conhecem pessoas que mal viraram o ano, mas já tem uma perspectiva ruim daquilo que vai acontecer? E essa linguagem, meu irmão, é uma linguagem clássica daqueles que estão desequilibrados e encontram sem força e sem esperança para prosseguir em direção ao alto. Essa mensagem que a gente acabou de ler, ela faz parte de um conjunto de versículos titulado como Palavras de Despedidas. Fala para o seu irmão aí, palavras de despedida. Esse versículo, essa base de versículos tem como esse título porque Cristo estava naquele momento passando umas últimas instruções para os seus discípulos, inclusive sobre a sua ausência, sobre a sua morte. Coisas que aqueles discípulos naquele momento eles não podiam digerir, eles não podiam entender, eles não podiam compreender. Mesmo com tudo que viveram com Cristo, eles não estavam preparados. E uma visão panorâmica desse versículo, meu irmão, Cristo, ele fala sobre as aflições que os discípulos passariam e que eles passavam por proclamar o seu nome. Mas ainda assim, a aflição de perdê-lo por alguns instantes, quando ele enfatiza a sua morte, era algo que eles não estavam preparados para poder viver. Porém, sabemos, meu irmão, da extrema tristeza que aqueles discípulos iam passar. Cristo deixava uma mensagem de esperança, uma mensagem de conforto para aqueles que passariam pela maior aflição de suas vidas. E é sobre isso que eu quero falar com você nessa noite. O tema da palavra que eu trouxe é reencontrando a esperança. Fala para a pessoa que está desse lado aí, reencontrando a esperança. Para você conseguir compreender, vamos entender um pouco o que Cristo significava para aqueles discípulos. Nesse momento de João 16, encontrava ali 11 dos 12 discípulos. Judas já havia saído. Um desses discípulos era Pedro. Quem? Pedro era natural de Betsaida, uma aldeia de pescadores próxima a Cafarnaum. Pedro ele tinha uma vida totalmente voltada à pesca, era uma pessoa de pouca educação, uma pessoa considerada iletrada. A história de Pedro é uma história muito interessante,
Porque Pedro começa a seguir Jesus. Em Marcos 1:9, nós vamos ver que Jesus ele é batizado por João Batista, e a palavra relata que 2 discípulos de João Batista começam a seguir Jesus. Um deles era André. Quem? André, ele era irmão de Simão, Pedro. E a palavra vai relatar que um belo dia, André chega até Pedro e fala: olha, eu encontrei o Messias. E aí ele carrega Pedro para que Pedro pudesse conhecer o Messias. E no início de Marcos nós vamos ver que André e Pedro, eles continuaram a pescar. Um belo dia, Cristo os convoca e chama eles, dizendo que eles não seriam mais pescadores de peixe, mas seriam pescadores de homens. E ali começa uma trajetória missionária, onde eles começam a seguir Jesus. Então, debaixo dessa profecia, meu irmão, eles deixam tudo o que tinham. E quando eu falo tudo o que tinham, eu falo de trabalho, eu falo de sacrificar tempo, eu falo de voltar totalmente à vida para seguir a Cristo. Um belo dia, logo após começar a seguir Jesus, Pedro ele passa por uma aflição. A sua sogra adoece. Aparece ali, meu irmão, a primeira necessidade daquele discípulo. Mas Jesus, ele estava ali, pronto para poder curar. Em Marcos 1:29, abre aí comigo para você ver essa passagem. E saindo da sinagoga, foram com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama com febre. E logo deram essa notícia a Jesus. Então, aproximando-se, Jesus pegou a mão dele e fez com que ele se levantasse, dela, e fez com que ela se levantasse. A febre a deixou e ela passou a servi-los. Eu imagino Pedro naquele momento, que acabava de começar a seguir Jesus, acabava de começar ali a depositar toda a sua confiança nele, observando aquela situação. Eu entendo que verdadeiramente naquele momento Pedro deve ter falado: esse é verdadeiramente o Messias. O cara estava com a sogra mal em casa, e de repente Jesus chega e cura ela. Só que mais para frente, nós vamos ver, depois de Cristo designar os 12 apóstolos, após ele ensinar uma multidão com parábolas, à beira-mar ali de Cafarnaum, Jesus decide atravessar o mar até a terra dos Gerasenos. Porém, durante essa viagem, Cristo ele vai descansar. A palavra diz em Marcos 4:35 que uma grande tempestade começou a açoitar aquele barco. E enquanto os discípulos eles estavam com medo, Jesus estava dormindo. Enquanto os discípulos eles estavam ali com medo daquele momento, Cristo estava dormindo. E a palavra vai nos dizer que eles acordam Cristo, para que Cristo possa acalmar a tempestade. Olha comigo, Marcos 4:35. Naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos discípulos: vamos passar para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e lhe disseram: mestre, o Senhor não se importa com que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalme-se, fique quieto. O vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. Então Jesus lhe perguntou: por que vocês estão tão medrosos? Como é que ainda não têm fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é esse, que até o vento e o mar lhe obedecem? Meu irmão, Cristo significava para essas pessoas o verdadeiro milagre. Pedro, ele quando começou a seguir Jesus, ali no primeiro momento ele via sua sogra sendo curada. E a sogra tudo bem, mas meu irmão, acalmar a tempestade, acalmar o vento, acalmar o mar, eles começavam a viver ali o sobrenatural. Os discípulos tinham até visto, cara, Jesus curar a sogra de Pedro. Agora, meu irmão, ele dá ordem ao mar e toda a tempestade e o vento. A proporção, meu irmão, do significado de Cristo na vida daqueles homens aumentava cada vez mais. E cada sinal que ele representava fazia isso se tornar mais verdade. Cristo, pouco a pouco, se tornava tudo o que eles tinham, tudo o que eles confiavam. Eles percebiam que a circunstância poderia até parecer ruins, mas se Cristo, meu irmão, estivesse com ele, não haveria situação difícil que Cristo não pudesse transformar. Se Cristo estivesse com eles, não haveria situação grave demais que ele não pudesse transformar. Mais para frente, só te dando alguns exemplos, vamos ver os discípulos passando por uma outra aflição. Olha comigo em Mateus 14:23. E tendo despedido as multidões, ele subiu ao monte a fim de orar sozinho. Ao cair da tarde, lá estava ele.
Entretanto, o barco já estava longe, a uma boa distância da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. De madrugada, Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o... Os discípulos, porém, vendo-o andar sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhe disse: coragem, sou eu, não tenha medo. Então Pedro, quem? Lembra do que a gente estava falando no início, de como Pedro ele começou a seguir Jesus? Essa mesma pessoa disse: é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí, andando sobre as águas. E Jesus falou o que para ele? Venha. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Meu irmão, ver a sogra curada, tudo bem. Acalmar a tempestade, beleza. Agora andar sobre as águas. Aqueles homens, meu irmão, viviam o sobrenatural com Cristo. Aqueles homens ali viviam coisas inexplicáveis com Cristo. Pedro, ele vive a maior experiência da sua vida. Cristo, ele não só andava sobre as águas, mas no meio da aflição, ele fazia aqueles homens andar sobre as águas também. Cristo, naquele momento, ele chama Pedro para andar nas águas, assim como ele estava andando. Jesus, meu irmão, ele é aquele que se apresenta no meio das nossas aflições. Jesus, meu irmão, é aquele que quando nós estamos no barco, açoitado, com medo, sem saber para onde ir, Jesus é aquele que se manifesta como a solução para o meu e para o seu problema. Jesus é aquele que te tira do natural, meu irmão, e te faz andar no sobrenatural. Jesus é aquele que te tira do barco açoitado e te faz andar sobre as águas, porque Ele é o verdadeiro Senhor. E era essa experiência que aqueles homens viviam com Ele. Meu irmão, para aqueles homens que antes estavam desequilibrados, Cristo significava o verdadeiro equilíbrio. Cristo, Ele era o verdadeiro equilíbrio. Cristo representava tudo para aqueles homens. Jesus simbolizava na vida deles a verdadeira luz, o amigo, o mestre, a cura, o milagre, aquele que provia, aquele que fazia, aquele que consolava, aquele que ensinava, aquele que pregava. Cristo simbolizava tudo. A esperança daqueles homens, encarnado em um corpo humano, trazendo sentido real para a vida daquelas pessoas. Afinal, eu te pergunto nessa noite, meu irmão, qual é o verdadeiro sentido da sua vida? Por que você acorda todos os dias? Por que você está aqui hoje? O que significa para você, meu irmão, a verdadeira esperança? Porque quando nós baseamos a nossa esperança em algo que é momentâneo, ela se torna momentânea. Mas quando nós baseamos a nossa esperança naquilo que é eterno, a nossa esperança também é eterna como Ele. Cristo, meu irmão, Ele é eterno. Para aqueles homens, a única resposta para todas essas perguntas que eu te fiz só se resumia em uma: Jesus. Jesus era o motivo, cara, deles acordarem todos os dias. Jesus era o motivo deles estarem ali. Jesus era o sentido da vida daqueles homens. Por isso, meu irmão, era duro demais para eles ouvirem uma palavra de despedida. Por isso era duro demais para eles naquele momento escutar que Cristo ficaria um pouco de tempo longe deles. Cristo, meu irmão, era o que fazia sentido na vida daqueles homens. Mas ainda assim, Jesus, ele precisava cumprir o seu propósito. Mesmo que doa em você, meu irmão, os planos do Senhor, eles não vão ser frustrados. Mesmo que doem em nós, mesmo que às vezes nós não concordamos, os planos do Senhor, eles jamais serão frustrados. Agora imagine você, meu irmão, no lugar daqueles discípulos, recebendo essa notícia, vivendo tudo o que você viveu, recebendo essa notícia, que você perderia o motivo da sua esperança por alguns instantes. Imagina você ouvindo, meu irmão, que o motivo da sua esperança seria pregado numa cruz. Imagina você, meu irmão, vendo o motivo da sua esperança sendo levado como um criminoso, sendo humilhado, esmurrado, pregado em uma cruz. Aquele que andou sobre as águas, aquele que multiplicou os pães, aquele que fez surdo ouvir, cego enxergar, entregue à humilhação. Como você reagiria? Talvez, meu irmão, você também negaria. Talvez você também viraria as costas, meu irmão, e iria embora para casa. Afinal, o que baseia a sua esperança não é a fé no que Cristo fez na sua vida, mas são as circunstâncias em que tudo se encontra. Aqueles homens, meu irmão, se encontravam nesse momento. Em qual momento, meu irmão, você se esqueceu do que Cristo já fez na sua vida? Em qual momento, meu irmão, a esperança morreu para você? Em qual momento, meu irmão, você desistiu? A esperança pregada na cruz,
entrega o seu espírito e naquele momento morre. Naquele momento, meu irmão, da crucificação de Cristo, para muitos que seguiam Jesus, a esperança havia acabado. Se você diz, meu irmão, que está sem esperança, eu posso te afirmar uma coisa, que por alguns instantes, aqueles discípulos viveram os piores momentos de suas vidas, vendo aquilo que significava tudo para eles, pregado naquela cruz. E foram 3 dias de extremo desequilíbrio, 3 dias onde os discípulos tiveram que lidar com o sentimento de perda. Muitos, meu irmão, retornaram para suas vidas antigas, quase todos estavam com medo dos judeus. A tristeza tomava todos que andavam com Cristo. Todos estavam desolados. Todos estavam sem esperança, com medo, frustrados. 3 dias, irmão, sem Jesus. E o desespero e o desânimo já tinha tomado deles todos que seguiam Jesus. A pergunta que eu te faço nessa noite, meu irmão. Quando nós perdemos a esperança, nós perdemos porque ela é vã? Ela é baseada em algo que se passa rápido? Ou quando nós perdemos a esperança, nós temos fé em quem nós temos crido e sabemos que Ele pode retornar e mudar as situações? Quando nós perdemos a esperança, meu irmão, nós tendemos a esquecer do que Cristo já fez nas nossas vidas. Aqueles discípulos tinham vivido maravilhas. Aqueles discípulos tinham vivido coisas sobrenaturais. Mas após Cristo morrer naquela cruz, e nesse espaço de 3 dias, onde eles ficam sem Jesus, eles já não tinham esperança alguma. Olha comigo em Lucas 24, versículo 13. Naquele mesmo dia, 2 discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém. Iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Porém, os olhos deles estavam como que impedidos de reconhecer. Então lhe perguntou: o que é que vocês estão discutindo pelo caminho? E eles pararam entristecidos. Como? Entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu: será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá, nesses últimos dias? Ele lhes perguntou do que se trata, e eles explicaram: aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era profeta poderoso, em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel, mas depois de tudo isso, já estamos no 3º dia que essas coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam, indo de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo que tinha tido uma visão de anjos, a quais afirmaram que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao túmulo e verificaram a exatidão do que as mulheres disseram, mas não o viram. Meu irmão, esses discípulos estavam indo embora, estavam indo para Emaús, já tinham saído de Jerusalém, já tinha acontecido a crucificação de Cristo, tudo já estava tecnicamente ali na mente deles perdido. Tanto que eles falam: esperávamos que fosse ele, que fosse redimir Israel. E o próprio Cristo, ele se apresenta, mas eles ainda não tinham reconhecido. Talvez, meu irmão, pelo fato de não acreditar que Jesus realmente podia ter ressuscitado. Sabe, o grande problema das nossas vidas é que às vezes nós perdemos a esperança e pensamos que jamais podemos recuperá-la novamente. Esse é o grande problema das nossas vidas. Nós perdemos a esperança e achamos que ela jamais pode ser recuperada. Aqueles discípulos estavam indo embora, estavam indo para Emaús. Mas naquele momento, a esperança já ressuscitada se apresenta diante deles. Mas eles não podiam ainda perceber. Jesus, ele começa um diálogo, meu irmão, e eles desabafam ali com Jesus. E note que ao falar para Jesus o que havia acontecido, eles enfatizam no versículo 21, que a frustração deles era a respeito de uma expectativa que eles tinham em Cristo, que Cristo iria redimir Israel. Mas naquele momento, na mente deles, Cristo estava morto. Talvez, meu irmão, você se encontre igual aquelas pessoas. A sua esperança hoje já está morta. Já não tem mais motivo para prosseguir, já não tem mais motivo para continuar. 3 dias, meu irmão, sem Cristo.
e eles já não tinham mais esperança. O tempo já havia, meu irmão, se tornado longo demais. No versículo 21 eles vão falar, já faz 3 dias que isso aconteceu. O tempo já havia se tornado longo demais. A pergunta que eu te faço é, e você, meu irmão? Você também já cansou de se esperar? Você também já cansou de esperar? Quando Deus tem um propósito para a tua vida, assim como Cristo disse que Ele ressuscitaria, ao terceiro dia aqueles discípulos já não tinham mais fé. Quando Deus prometeu algo para você, ainda que demorasse, você ainda acredita? Você ainda tem fé? Você ainda espera isso acontecer? Às vezes, meu irmão, por alguma circunstância, você já não acredita mais. Aqueles discípulos, meu irmão, estavam falando com Cristo, mas não podiam perceber que era Ele. Cristo estava ali, meu irmão, o cumprimento da promessa estava ali. A promessa já tinha se cumprido, Cristo já tinha ressuscitado, mas eles não podiam compreender. Quantas vezes, meu irmão, nós achamos que Deus nos abandonou, mas na verdade, fomos nós que abandonamos Ele. Quantas vezes, meu irmão, nós achamos que Deus parou de falar conosco, mas na verdade fomos nós que paramos de ouvi-lo. Quantas vezes, meu irmão, quantas vezes você clamou ao Senhor, mas as respostas já estavam na sua frente? Quantas vezes, meu irmão, você esperou uma promessa se cumprir na tua vida, e Ele já tinha feito maravilhas e sinais, e você não reconhecia? Quantas vezes, meu irmão? E a pergunta que eu te faço novamente nessa noite, é aonde está a sua esperança? Se você já desistiu, meu irmão, se você já perdeu as suas expectativas, a palavra que eu tenho para você nessa noite é: renove a sua esperança, pois ainda não acabou. A esperança vive e os propósitos de Deus vivem com ela também. Meu irmão, a partir do momento que Cristo ele se apresenta naquele lugar, para aqueles discípulos, a esperança havia ressuscitado. A esperança, meu irmão, havia voltado à vida. E aqueles discípulos, eles já não tinham mais nada a temer. Após, meu irmão, a ressurreição, quando os discípulos não tinham mais esperança, olha o que ele faz, em Lucas 24, versículo 30. Você lembra, meu irmão, quando em Lucas 22, antes de ser preso, Cristo ele parte o pão, e na ceia ele simboliza o corpo entregue a favor dos pecadores. Alguém já leu aqui, Lucas 22? Sabe, lembra desse versículo? Jesus na Santa Ceia, partindo o pão. Após a ressurreição, meu irmão, quando os discípulos já não tinham mais esperança, olha o que ele faz em Lucas 24, versículo 30. E aconteceu que, quando estavam à mesa, ele pegou o quê? E abençoou. Depois partiu o pão e deu a eles. Então os olhos deles e eles reconheceram Jesus, mas ele desapareceu da presença deles. Então os dois contaram o que lhes tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido o Senhor no partir do pão. Entenda uma coisa, meu irmão, Cristo ele já tinha feito isso lá em Lucas 22. Ele já tinha feito isso uma vez e ele faz de novo, para que os discípulos pudessem reconhecer os sinais de que ele era verdadeiramente o Senhor. Você lembra, meu irmão, quando Cristo ele é crucificado e os pregos entraram em suas mãos e seus pés? Olha como que ele se apresenta após a ressurreição, quando os discípulos estavam assustados, em Lucas 24, 38. Um pouquinho para frente. Mas ele lhes disse: por que vocês estão assustados? E por que surgem dúvidas no coração de vocês? Vejam as minhas mãos e os meus pés, que eu sou o mesmo. Toquem em mim e vejam que é verdade. Porque um espírito não tem carne nem osso, como vocês estão vendo que eu tenho. Cristo, meu irmão, ele apresenta sinais de que ele venceu a cruz, e que ele venceu a morte, e que a esperança tinha voltado à vida. Lembra em Lucas 5, meu irmão, quando Pedro ele não havia pescado nada, e Cristo ordena para que ele lançasse a rede novamente? Olha o que ele faz em João 21, versículo 3. Após ter ressuscitado. Simão Pedro disse aos outros: vou? Jesus ele já tinha ressuscitado. Mas naquele momento, meu irmão, alguns discípulos voltaram a fazer aquilo que eles faziam antes: pescar. E Pedro era um deles. Para matar aquele tempo, Pedro foi fazer o quê? Pescar. E outros responderam: nós também vamos com você.
foram e entraram no barco. Mas aquela noite não pegaram? Não pegaram? E ao romper o dia, Jesus estava na praia, mas os discípulos não reconheceram que era ele. Jesus lhe perguntou: filhos, será que vocês têm aí alguma coisa para eu comer? E eles responderam: não. Então Jesus disse: joguem a rede de vocês à direita do barco, e vocês acharão. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixe. E os discípulos a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu com sua túnica, porque tinham tirado a roupa, e lançou-se ao mar. Pedro, meu irmão, ele já tinha voltado a pescar, para esquecer aquilo que havia acontecido. Mas assim como no início da sua caminhada com Cristo, ele não tinha pegado nada. E olha que eles eram pescadores experientes. Cristo, meu irmão, ele se apresenta como a esperança imutável, que não permaneceu morto, mas ressuscitou. E sabe o que esses textos significam? Que você acabou de ler? É que o mesmo Cristo que era antes, que eles confiavam, era o mesmo Cristo após a ressurreição. Aquilo que Cristo fazia com eles no início, Cristo também começou a fazer após a ressurreição. Se faltava peixe na rede deles, meu irmão, Cristo ele estava ali para poder prover. Se faltava confiança para ele, Cristo ele estava ali para poder partir o pão e os olhos deles se abrirem. Cristo ele estava ali, meu irmão, a todo tempo para provar que ele era, que ele é e que ele há de vir. Cristo, meu irmão, ele apresenta para aqueles discípulos como a verdadeira esperança, não só no início, mas também depois da ressurreição. O propósito de Deus, meu irmão, na minha e na tua vida, eles não podem ser frustrados. Ele é fiel para cumprir, meu irmão. Por isso, antes de sua morte, Cristo deixa essa mensagem de esperança. No mundo nós teremos aflições, mas tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. Cristo, meu irmão, ele passou por todas as aflições, Cristo ele passou por todas as dores, Cristo ele passou por todas as coisas, mas no final, ele mostrou para todos os discípulos e para mim e para você que ele venceu. Que ele venceu, e que ao ressuscitar, meu irmão, a minha e a sua esperança também ressuscitou com ele. Os nossos propósitos também ressuscitou com ele. A nossa vida, meu irmão, ressuscitou junto com ele. É por isso que eu volto no versículo que eu comecei. Falei essas coisas para que vocês tenham paz. No mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. A esperança vive, meu irmão. Ele ressuscitou e junto com ela ressuscita os nossos sonhos, os nossos projetos, a nossa vida, a nossa esperança. Cristo ressuscitou. Antes, meu irmão, aqueles discípulos desolados, desequilibrados, com medo dos judeus, agora, com fé em Cristo selada, prontos para qualquer batalha. A pergunta que eu faço para você nessa noite, meu irmão, é: após a ressurreição de Cristo, a sua esperança está selada em você? Você está inabalável? Cristo é verdadeiramente o seu equilíbrio? Porque se Cristo for o seu equilíbrio, meu irmão, você pode passar por qualquer aflição, mas você vai ter bom ânimo, porque assim como o seu Criador, você também vencerá o mundo. Você também vencerá todas as coisas. 1 João 5,4 diz: porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A nossa fé em Cristo Jesus, meu irmão. Não tem como nós falarmos de equilíbrio sem falar de Cristo Jesus. Jesus, ele é verdadeiramente o nosso equilíbrio. É aquele, meu irmão, que mantém a nossa vida em rota. É aquele que redime os nossos pecados. É aquele que traz de volta a nossa esperança. Por isso, meu irmão, como aplicação para a tua vida hoje, eu quero trazer: apegue a sua esperança à ressurreição de Cristo, pois Ele vive, e junto com Ele vive também a sua esperança. A promessa maior de todas as coisas, meu irmão, é a nossa salvação. Em Joel 2,32 vai dizer que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, pois conforme prometeu o Senhor no Monte Sião e em Jerusalém, haverá livramento para o sobrevivente, para aqueles a quem o Senhor chamar. Em 1 João 2,25 diz: essa é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Por isso, meu irmão, não se sinta frustrado na tua vida, achando que Deus ele não te ama, achando que Ele se esqueceu de você. Não pense, meu irmão, que não há promessa para a tua vida, porque uma vez Cristo morreu naquela cruz para redimir pecadores e trazer de volta a minha e a sua esperança. Por isso eu profetizo, meu irmão, que nesse ano nada vai te abalar, nada vai tirar você da rota, porque o seu Salvador vive e Ele não está morto. O seu Salvador venceu a morte, o seu Salvador venceu as dores, o seu Salvador venceu a circunstância, e se Ele vive, meu irmão, vive com Ele também a nossa esperança.
Existe uma frase que diz que todo homem ama as bênçãos de Deus, mas os santos amam o Deus das bênçãos. Meu irmão, é lindo você clamar durante o ano, pedindo para que Deus faça coisas na sua vida. Mas o verdadeiro santo não ama as bênçãos do Senhor, mas ama o Deus das bênçãos. E através dessas coisas, as bênçãos do Senhor acompanham você. Através dessas coisas, os propósitos do Senhor são cumpridos na sua vida. Por isso, como segunda aplicação, meu irmão, quero trazer para você: permaneça firme. Permaneça firme no Senhor. Clame, grite, mas continue. Sinta a dor, meu irmão, mas continue. Salmos 34, 17 diz, mano: os justos clamam, o Senhor os ouve e os livram de todas as suas tribulações. Ah, meu irmão, se você entendeu o valor de um clamor, não existe nada nesse ano que possa te parar. Não existe nada nesse ano, meu irmão, que possa te parar. Quanto mais você clama, meu irmão, e exercita a sua fé, você produz perseverança. Tiago 1,3, eu já estou encerrando a palavra. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Todas as vezes, meu irmão, que você passa por uma aflição, todas as vezes, meu irmão, que você passa por uma situação difícil, isso prova a tua fé, e a aprovação da tua fé te traz perseverança. Como terceira e última aplicação para a tua vida, eu quero dizer: há um propósito para mim e para a tua vida. Em Números 23, 19, diz que Deus, Ele não é o homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso Ele fala, meu irmão, e deixa de agir? Acaso Ele promete e Ele deixa de cumprir? Então, meu irmão, aquilo que o Senhor prometeu para mim e para a tua vida vai se realizar. Vai acontecer, pela força do Senhor vai acontecer. Por mais que na tua visão pareça impossível, como para aqueles discípulos pareciam impossível, que Cristo no terceiro dia ressuscitaria. Eu digo para você, as promessas do Senhor, elas são reais, e elas vão chegar até a minha e a tua vida. Hebreus 10, 23, apeguem-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu, Ele é fiel, meu irmão. Ele é fiel para poder cumprir. Deus, Ele te prometeu algo? Deus, Ele prometeu algo para a tua vida? Ele é fiel para poder cumprir, meu irmão. Se Cristo, Ele prometeu, Ele é fiel para poder cumprir. Por isso, nessa noite, assim como Cristo, meu irmão, Ele ressuscitou e trouxe de volta para aqueles homens a esperança, eu quero dizer para você que Cristo ressuscitou e a nossa esperança também vive junto com Ele. Por isso, nessa noite, meu irmão, que se coloque de pé. Eu queria convidar você nessa noite a imaginar quantas vezes, meu irmão, a sua esperança esteve baseada em coisas passageiras. Quantas vezes você fez projetos, quantas vezes você sonhou, mas numa primeira frustração, meu irmão, você pensou que Deus, Ele tinha desistido dos propósitos. Você achou que Deus, Ele tinha desistido de todas as coisas. Você entrou num desequilíbrio emocional. As coisas externas, meu irmão, começaram a tomar o seu coração. Quantas vezes, meu irmão, projetos da tua vida ficaram inacabados porque você não tinha mais esperança? Quantas vezes o Senhor prometeu coisas a você, mas talvez por conta de um tempo, talvez por conta de uma demora, você já não acredita mais. Quantas vezes, meu irmão, a nossa esperança foi baseada em coisas que logo, vindo a luta, nós não conseguimos permanecer. Eu quero te dizer nessa noite, assim como nós estamos celebrando no culto de ceia, onde Cristo, ao partir daquele pão, Ele falou do seu corpo, e com o cálice na mão, Ele falou do seu sangue. E Ele falava da ressurreição, que remiria os meus e os seus pecados. Assim como a promessa dEle se cumpriu, eu quero te dizer que se o Senhor, Ele prometeu na tua vida, Ele é fiel para poder cumprir. Passe o tempo que passar, meu irmão, passe o tempo que for, se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. A sua esperança, meu irmão, tem que estar baseada no Senhor, não tem que estar baseado nas circunstâncias. Por mais que o ano possa parecer difícil,
Por mais que a circunstância possa parecer difícil, nós adoramos a um Deus que controla as circunstâncias. Nós adoramos a um Deus que governa as circunstâncias. Nós adoramos a um Deus que, quando os discípulos eles estavam no mar, meu irmão, açoitado pelas ondas, Cristo andava sobre as águas. Nós adoramos a um Deus, meu irmão, que quando Cristo estava no barco dormindo e os discípulos estavam com medo, Ele dava ordem às tempestades, Ele dava ordem ao mar, Ele dava ordem ao vento, e todo o medo que tinha no coração daqueles discípulos acabava. Eu posso te falar nessa noite, não sei tamanha aflição que você está vivendo, mas eu creio num Deus que Ele é capaz de mudar as situações. Por isso, meu irmão, nós vamos louvar nessa noite. E eu queria convidar você, se você entender no seu coração que precisa renovar a sua esperança, sai do teu lugar, meu irmão, e vem aqui na frente. Sai do teu lugar, meu irmão, e vem aqui na frente. É tempo de você clamar ao Senhor, é tempo de você se derramar ao Senhor. Nós estamos vivendo um momento, meu irmão, de propósito, um momento onde vidas estão sendo transformadas, um momento onde os céus estão abertos neste lugar. Então, se existe um momento que você deve clamar, é agora. Se existe um momento, meu irmão, onde você tem que clamar, é agora. Então que você possa, meu irmão, clamar ao Senhor, pedir para que Ele retorne a esperança ao teu coração, porque esse ano não vai ser como os outros anos. Esse ano, meu irmão, não vai ser como os outros anos que passaram. O Senhor, Ele prometeu e Ele é fiel para cumprir. As promessas do Senhor vai chegar na minha e na tua vida. Então clame a Ele, meu irmão. Pai, nós te clamamos nessa noite. Sabemos que não estamos no controle de nada, mas o Senhor controla todas as coisas. Sabemos, Pai, que as circunstâncias não podem parar aqueles que têm fé em Ti. Sabemos que a circunstância, Pai, não pode parar aqueles que creem que só o Senhor governa todas as coisas. Então, Senhor, nós vamos pedir nessa noite para que o Senhor ministre nos nossos corações e que retorne a esperança, Pai. Se em algum momento, meu irmão, você deixou de acreditar, creia no Senhor, porque Ele é fiel para cumprir. As águas não vão afundar, pois estás comigo. Não estou sozinho, eu estou guardado no esconderijo. Não estou sozinho, tu estás comigo. Viver porque guardado
nosso Deus. Se eu não vier, eu não direi. Será que você crê nessa noite? Ele vai prover de novo. Ele vai prover. Nós cremos em Ti, Senhor. Nós cremos que o Senhor é fiel para cumprir. Não há outro como o Senhor. Erga o seu clamor nessa noite. Adora Ele. Nós sabemos que em meio às circunstâncias o Senhor governa, o Senhor governa. Nós sabemos que não há luta que possa ser demais pra Ti, Senhor. Por isso, agindo o Senhor, quem impedirá? Agindo Ele, quem impedirá? Agindo Ele, quem impedirá? Ele é fiel para cumprir. Nós cremos na Tua fidelidade. Tu és fiel para cumprir, Senhor. Que nessa noite, meu irmão, a esperança do Senhor seja renovada no teu coração. Que nessa noite você possa entender que se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Passa o tempo que passar, meu irmão, Ele continua sendo o mesmo que prometeu. Ele continua sendo o mesmo que prometeu. Então que nessa noite a esperança do Senhor possa caminhar contigo, possa caminhar com os seus propósitos, possa caminhar com a tua vida, porque Ele prometeu e Ele é fiel para cumprir. Dê uma salva de palmas essa noite.